A Maga está aqui comigo, inclusive, já pode até comentar esse assunto. Esse é outro abacaxi que todos nós vamos ter que descascar, Maga. Verdade. Boa tarde, Polito. Boa tarde para todo mundo. O Felipe comentou que os municípios que quiserem aderir, não tem querer, né, gente? Não tem querer, tem que aderir. Porque o cadastro da população de rua vai permitir que as cidades saibam de verdade qual é o tamanho dessa população. Porque acontece um fenômeno, muitas vezes, que as pessoas migram, né, de um município para outro. Então, aqui contabiliza, por exemplo, 100 pessoas. Aí migra para outra cidade, tem mais 100. Não, elas estão se movimentando. Então, acho que esse cadastramento vai ajudar nesse sentido, mas as prefeituras precisam aderir quando ele estiver apto para funcionar e não pode mais ficar de empurra-empurra. Cada um no seu quadrado resolvendo o que tem que resolver. Você foi muito gentil. A Maga foi muito gentil, um fenômeno. A gente já viu aqui denúncia do Ministério Público, os caras botavam mendigo em Balneário Camboriú e mandavam de van para a capital catarinense. Foi o Ministério Público que falou. Exatamente, essa movimentação acontece, a gente sabe que acontece. Então, o cadastro vai impedir que isso aconteça, porque você vai saber de onde que você veio, né? E aí vai dar para perceber a movimentação dessas pessoas no Estado. E, para além disso, a política se movimentando. Pô, tem candidatura fresquinha na área? Tem sim, Polito. Vou fazer igual fazem os manezinhos. Eu vou te contar para ti, tá? Vou te contar para ti. É o seguinte, o vereador da capital, Afrânio Bopré do PSOL, lançou a sua candidatura. Tá aí o Afrânio na tela, ele visitou a sede aqui da AND e falou da sua disposição de disputar o governo do estado na eleição do ano que vem. Falta tempo ainda? Falta tempo. Aí você vai me perguntar assim, Maga, mas será que a esquerda não pode se unir? Né? Volta e meia tem essa conversa? Pode ser, pode não ser. Tem muita coisa para acontecer. Fato é, Afrânio Bopré, até rimou, é pré-candidato a governador em 2026. Bopré-candidato. Bopré. Isso aí. Bopré. E teve a outra questão que a Maga estava me contando nos bastidores, eu nem tinha acompanhado isso aí, mas ela chamou minha atenção, do governador comentando sobre a história do tarifaço. Ele falou mesmo, Ele falou na IFAP, no lançamento da IFAP, ontem à noite aqui na capital, e isso é assunto porque é a primeira vez que o governador Jorginho Melo trata disso publicamente, né? E isso desde que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou aí tarifar os produtos brasileiros em 50%. O tamanho desse problema, né, ele não pode ser dimensionado só aqui para Santa Catarina, que é um grande exportador, um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, mas também para todo o Brasil. Então, esse não é um problema só nosso, mas vamos falar do nosso quintal, da nossa paróquia. E muita gente estava cobrando, né? O governador não falou ainda, por que ele não falou, por que ele não se posiciona? Ontem, ele foi questionado durante a coletiva de imprensa sobre o assunto e ele disse que tem estado em contato recorrente com o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o Mário César Aguiar. E ele disse o seguinte, a gente tem conversado muito, o Mário César tem feito uma condução muito responsável e comedida desse tema, o que é muito importante nesse momento, porque o assunto por si só, ele já é delicado, né? Ele já é um assunto que provoca, que atiça os sentimentos mais profundos das pessoas, né? Porque vai mexer, desde que foi anunciado, mexe com o mercado interno, mexe com as exportações, com as empresas, ameaça empregos, gera uma sensação de insegurança muito grande. Então é preciso que todo mundo tome conta disso. E o governador Jorginho mencionou nessa conversa, nessa entrevista, né, que ele tem evitado se manifestar porque ele está cuidando do que dá para fazer. Ele disse ainda que vai anunciar em breve aí alguns produtos que ele possa reduzir a taxação, tirar a taxação para que Santa Catarina sofra menos impactos. E ele alfinetou o governo federal, disse que agora não é hora de retaliação, de nenhum tipo de atitude política que possa, né, dificultar ainda mais o entendimento. Todos os detalhes, o vídeo com a fala do governador Jorginho Melo estão publicados já no meu blog, lá no portal ND+. Você acessa agora, está na capa, você vai ver o texto completo, tudo que disse o Jorginho e o vídeo também, porque aqui a gente mostra tudo, viu? E para fechar ainda, já que a gente está falando desse momento político de ontem, ele aconteceu no lançamento da IFAP, num hotel aqui no centro de Florianópolis, e foi num momento que chamou muita atenção politicamente, porque João Rodrigues e Jorginho estavam juntos. Você vai ver algumas imagens, aí tá o governador Jorginho, João Rodrigues, Júlio Garcia, todo mundo junto, e eles tiveram uma troca de gentilezas pública, né? Um elogiando o outro ali de maneira mais sutil, só que essa é uma mudança de postura muito importante que a gente vai observar, porque o próprio João Rodrigues chegou a mencionar aí que não tinha interesse nenhum de ser candidato ao Senado, nessa possibilidade de composição, né?
E agora ele dá um passinho para trás, adota uma nova postura. E isso, na política, tem muito significado, porque pode sinalizar aí alguma mudança nos bastidores, aquelas mudanças que a gente vai escarafunchar, viu, Polito, para descobrir tudo. Será que vamos nesse caminho? Nenhuma possibilidade pode ser descartada. Nem que não irão por esse caminho, nem que vão, né, que vão ficar juntos, enfim. Eu acho que é muito cedo ainda para traçar um destino para todos eles para 2026, mas o fato é que há interesses entre todos eles pelo melhor caminho. Sentaram à mesa juntos, Sentaram à mesa juntos, trocaram informações. jantaram juntos, tiveram... À tarde, João Rodrigues visitou o governador, aí uma questão estratégica, né, administrativa, solicitando recursos para Chapecó, que é uma cidade extremamente importante para Santa Catarina. Então, o diálogo não está encerrado, não tem porta fechada de nenhum lado. Porque, aí, só para fechar mesmo, no perfil de conversa entre eles, nenhum ataca o outro diretamente ou num baixo nível. Eles vivem ali o momento político de cada um. Está todo mundo no jogo. Maga Estopassoli com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Obrigado, Maga. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. João Rodrigues, que, não sei se a palavra certa é resolveu, mas minimizou muito a questão dos moradores de rua em Chapecó. E a gente viu isso de perto. E também tomou medidas enérgicas na época da pandemia, que também levaram a população a uma tranquilidade muito mais absoluta do que em outras cidades, como a própria capital catarinense. Vamos ver no que vai dar, né? Seria uma